Tem mais informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. O presidente Lula e o presidente da Argentina, Javier Milei, divergiram sobre a pressão política e econômica exercida pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Isso aconteceu durante a cúpula do Mercosul realizada no sábado em Foz do Iguaçu. De um lado, Lula afirmou que a América do Sul voltou a ser assombrada pela presença militar de uma potência que não pertence à região. Para ele, uma intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela seria uma catástrofe humanitária e representaria um precedente perigoso para o mundo. Ele diz o seguinte: passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional, afirmou o Lula. Ele disse que os limites do direito internacional estão sendo testados e que uma intervenção armada na Venezuela seria, portanto, uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o Lula. O presidente argentino, Javier Milei, por outro lado, defendeu a atuação do governo de Donald Trump, afirmando que o cerco à gestão de Nicolás Maduro na Venezuela busca libertar a população do país. Milei disse o seguinte: a Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos e de Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de ser uma aproximação tímida nesta matéria se esgotou. O presidente argentino acrescentou que a Venezuela continua padecendo de uma crise política, humanitária e social devastadora. Ao endossar o discurso de Trump, ele chamou Maduro de narcoterrorista. Disse o seguinte: a ditadura atroz e desumana do narcoterrorista Nicolás Maduro estende uma sombra escura sobre a nossa região. Esse perigo e essa vergonha não podem continuar existindo no continente ou acabarão nos arrastando a todos. Fecho aspas aí ao que disse Javier Milei. Bom, obrigado, Barros. Olavo, tudo bem, divergir Trump e Milei, nenhuma novidade para nós, né? Nenhuma novidade. Agora, quem tem que mostrar o que de fato veio fazer aqui é o Trump, hein? Porque do jeito que está o negócio, comecem num cheque de... colocar a credibilidade em xeque, que é ruim. Tudo que foi mobilizado, toda a história que foi contada com relação ao Gerald Ford, o Geraldão, que está aí, o maior porta-aviões do mundo, toda a fragata, os navios, submarino nuclear, os aviões sobrevoaram a Venezuela, tudo isso até aqui não trouxe nenhum resultado prático, nenhum, a não ser alguns poucos, né, barquinhos ali, embarcações com droga que estavam seguindo rumo aos Estados Unidos, né, aí os petroleiros agora, né, que podem atrapalhar a vida, né, do Irã, do Putin, não sei de quem, da China. Mas veja, resultado prático até agora, nada. Então já está discutindo Maduro aqui, mas o que a gente tem que discutir, ao meu ver, é Trump. Por que Trump? Porque força ele tem para aniquilar Maduro e sua gangue, né, o seu cartel de Los Solis. Força não falta. O que está faltando? Para mim está sobrando narrativa e os caras estão querendo contar para nós o seguinte: estamos aqui para lutar, para acabar com o narcoterrorismo e só estão de olho no petróleo da Venezuela, né, fazer com que esse petróleo inviabilize Putin, acabe com a guerra na Ucrânia. Eu não sei onde eles querem chegar, mas discordar Milei e Lula, nada de novo no pedaço. Agora, quem tem que dar uma resposta rápida é Trump, Olavo. Desculpe, Pitoli, terei que discordar formalmente de você. Sim, por favor. O porta-aviões trouxe coisas interessantes. A dancinha ridícula de Maduro, cara. Eu me esqueci desse episódio. Aquilo foi medonho. Meu Deus do céu. Pois bem, a Trump pretende, na Venezuela, derrubar Maduro sem disparar armas, mas Maduro zomba, né, a olhos vistos de Trump. Mas, enfim, vamos... Trump na Venezuela, nitidamente, amigo Pitoli, a libertação do povo venezuelano é um fato, uma necessidade, mas há interesses econômicos também indiscutíveis de Trump em relação à Venezuela, como os 17% da produção mundial de petróleo venezuelano. Não que os americanos não estejam recebendo petróleo venezuelano hoje, estão sim
Estão sim, através de uma rede petroleira que tem postos dentro dos Estados Unidos. Mas vamos aqui para o Mercosul. Milei e Lula. Lula é um incompetente ideológico, cuja incompetência ideológica afunda, além do Brasil, também o Mercosul. Incompetente, sim. Lula consegue fazer com que o Mercosul perca de maneira intensa a sua viabilidade, a sua credibilidade, por exemplo. A diplomacia incompetente de Lula não permitiu uma carta conjunta dessa reunião do Mercosul agora de dezembro. Não teve. Não teve. Incompetente. Incompetente. E tem bastidor, né? Quando a fala de Milei, evidente, foi muito mais aplaudida do que a fala de Lula em relação à Venezuela. Milei defendendo a posição americana, libertando... Não podemos esquecer nunca que Maduro não ganhou a eleição na Venezuela. Não, é aquela história que o Pitoli acabou de colocar, não dá para normalizar. Maduro não é o presidente legítimo daquele país. Pois bem, Milei fala em libertação do povo venezuelano, corretíssimo, é um discurso aceito pela grande maioria, e tem bastidor, né? O Brasil não transmitiu o discurso de Milei. O único país que fez uma transmissão integral foi o Paraguai. Olha que coisa feia. Diplomacia bananeira brasileira, né? Então, o Brasil tem se colocado, insiste em se colocar contra o ritmo do mundo, contra a sua posição geopolítica. Nós estamos na América do Sul, caramba! Precisa desenhar mais do que isso para saber onde está o nosso bloco de interesse? Não, Lula, ainda bem que ele deu uma paradinha com aquelas ideias de moeda internacional. Claro, né, tá buscando uma aproximação com o presidente americano, isso maneirou pelo menos um pouco, né? Mas essa defesa da Venezuela, essa venalidade esquerdista, não só afeta o Brasil, como agora, a olhos vistos, afeta o Mercosul. A fala do Milei foi bastante precisa quando diz, olha, o Mercosul virou uma inutilidade por gestão de Lula. Vamos só fazer uma extensãozinha pequena. O Mercosul não conseguiu um acordo dentro da Europa por imposição de Macron. Peraí, mas Macron não quis... Lembra, amigo ouvinte, quando o Macron esteve aqui no Brasil e fez aquelas fotos que parecia álbum de casamento com o Lula de mão dada, de camisas brancas? Pois bem, fez, né? Agora, sem dizer, né, como Macron é querido por Janja, e não tem maldade no que eu estou falando. Pois bem, quando o Macron precisou se posicionar a favor do acordo do Mercosul, cadê a influência de Lula? Zero. Macron prefere honrar os seus agricultores do que fazer um acordo, entabular um acordo com a América do Sul. Pois bem, Mercosul vai de mal a pior sob uma única responsabilidade, Lula da Silva. Pois é. Agora, Olavo, é importante a gente também lembrar que Lula é o criador do Foro de São Paulo, ao lado de Fidel Castro ali, final dos anos 80, início dos anos 90. Beleza. No meio disso surge Hugo Chávez no final da década de 90. Cooptado pelo Foro de São Paulo, criaram ali a possibilidade de virar uma grande fonte de lavagem de dinheiro através da própria PDVSA, todos os crimes cometidos, tal. Então, a gente está de olho em Maduro, porque certamente estoura no Lula. Eu tenho defendido essa história desde o início. Ao prender Maduro, Lula vai se ver em maus lençóis. Por quê? Porque Maduro vai contar quem é Lula nisso tudo. Ou vai dizer que não? O cara que cooptou Hugo Chávez, o cara que criou o Foro de São Paulo, o cara que sabe muito sobre toda essa estrutura da esquerda na América do Sul, na América Central, Caribe, enfim. Então, Lula tem muito para contar, aliás, Maduro tem muito para contar sobre Lula.
E quando a gente fala de Trump, de toda a operação, do Geraldão, dos navios, dos aviões, vai invadir, não vai, tá perto, não tá. Trump precisa dar uma resposta, por quê? Não é para nós seria maravilhoso, hein? Imaginar que a gente pode ter Maduro preso, entregando Lula, como o Carvajal já pode ter entregado Lula, seria maravilhoso. Mas do ponto de vista da correção, né, do curso da rota da vida do venezuelano, colocar Edmundo Gonzalez no poder, valorizar todo o trabalho e empenho de Maria Corina, que recebeu o Nobel da Paz, tudo ok. Só que hoje criou-se uma esperança, uma falsa esperança, enfim, por conta de um movimento do Trump. E Trump tem que dar uma resposta. Aí não é minha resposta, não. Aí Milei está corretíssimo? Claro que está correto. Eu defendo o que Milei defende. Agora, está difícil defender o que Trump está fazendo agora, do ponto de vista de prazo, de mobilização. Qual a estratégia? É só petróleo ou é de volta à democracia, né, na Venezuela? Essa dúvida paira. Não é pela questão da Magnitsky, hein? Por favor, não é pela questão da Magnitsky. E essa dúvida está pairando hoje sobre, pelo menos a minha ideia é, por que tanta mobilização e pouco resultado prático? Por que tanto dinheiro investido e pouco resultado até aqui? Eu posso passar a desconfiar? É um estrategista de fato? Mas quanto tempo vai levar essa estratégia para fazer com que o resultado venha, Olavo? Porque o que eu quero é Maduro preso, o que eu quero é Maduro delatando, colaborando com a justiça americana, porque vai pegar uma perpétua ali, se for preso, mas ele dando com a língua nos dentes, que tem esse perfil, e contando de Lula. É isso que eu quero, Olavo. Pitoli, tem um editorial interessantíssimo no Estado de São Paulo, e é difícil juntar essas duas expressões, né, na mesma frase. Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo é interessantíssimo, mas tem dessa vez, sobre o planejamento do governo Trump em relação à Venezuela. Aquilo que é colocado para a gente de libertação do povo é necessário, justo, honesto, porque é um povo escravizado, cativo por um ditador, fato. Mas o interesse americano, o interesse de Trump especificamente, visceralmente, é econômico. Esse planejamento coloca, num primeiro momento, uma ação após a queda de Maduro, uma ação política para fortalecer Corina numa liderança dentro da Venezuela. O segundo ponto seria uma ação social norte-americana também dentro da Venezuela para endossar Maria Corina e também o apoio da população. Num segundo momento de reconstrução, empresas norte-americanas dentro da Venezuela capitaneariam essa reconstrução do país, esse processo de redemocratização, mas evidente com lucro para os Estados Unidos. Isso é um fato indiscutível. O petróleo passa por esse ponto e o editorial, Pitoli, que eu acho que tem um ponto que me chamou muita atenção, fala do judiciário da Venezuela, né? Só para um pequeno parênteses aqui, eu já volto na questão do judiciário da Venezuela. Você sabe por que, amigo ouvinte, o cartel Los Solis chama Los Solis, em espanhol Sóis, né? Sabe por quê? Aqui no Brasil, os generais, nas suas divisas, têm estrelas. E os generais venezuelanos têm sóis. Então esse cartel chamado Los Solis tem a ver com o poder político e o poder militar dentro da Venezuela corrompido pelas drogas. Então Los Solis vem das patentes dos generais venezuelanos. Pois bem, sobre o judiciário, o último ponto do plano americano sobre o judiciário da Venezuela é assim, ouve isso, amigo ouvinte, despolitizar o judiciário da Venezuela, que hoje é politizado, para que é politizado hoje para manter o establishment funcionando, para manter Chaves no poder. Amigo ouvinte, alguma semelhança com o judiciário brasileiro seria mera coincidência? Só fecho então esse comentário que o interesse de Trump também é fortemente econômico, retirando dividendos
dessa ação dentro da Venezuela.